Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nessa tarde de hoje. Obrigado a todos aqueles que estão já na telinha nos assistindo neste domingo. Nós vamos a alguns recados. Nós estamos localizados na Avenida das Mansões, número 279, no Recanto Mônica. Aqueles que quiserem vir até nós, que a gente sempre está convidando, venham fazer uma visita nos domingos, às 18 horas, esteja aqui junto conosco. Nós temos a palestra, vamos ter o passe, como todo mundo está sabendo, o passe é à distância, Nós estamos aqui, não entramos na Câmara de Passe por causa do Covid, Então a gente aplica o passe no salão mesmo. Mas temos também a água fluidificada, que aquelas pessoas que quiserem fluidificar a sua aguinha na sua casa, coloque sua garrafinha ou seu copinho com água neste momento, que durante o percurso da palestra, essa água também pode ser fluidificada. E aqui nós atendemos, acho que umas 7 famílias, carentes, então a gente sempre está aberto e pedindo doações de alimentos não perecíveis, que a gente fornece essa cesta básica sempre no primeiro domingo do mês. Então a gente conta com a colaboração de todas aquelas pessoas que quiserem nos ajudar. Aqueles que não podem vir, mas que têm possibilidade de mandar pelo correio, pelo Sedex, anota nosso endereço direitinho e envia para nós, que aqui sempre tem alguém, tem a dona Regina que mora aqui, então ela sempre está atendendo as pessoas que aqui chegam durante a semana, tá ok? E nós temos também um caderninho de vibrações, aqueles que quiserem envolver seus familiares, aqueles que já desencarnaram e aqueles que estão encarnados, manda nomes para a gente que a gente coloca a um tratamento à distância também, tá bom? E aqueles que precisarem de conversar ou tá agora passando nessa dificuldade toda dessa pandemia, se quiserem também fazer um tratamento à distância, a casa aqui também faz esse tratamento para vocês, tá ok? Então, esses são os recadinhos que a gente tem para dar para hoje. E hoje nós temos uma palestra com o nosso companheiro Joselito, aonde ele vem lá da Casa Espírita Allan Kardec de Suzano, vem nos prestigiar nesse domingo, nessa tarde, e vai trazer o tema Análise do Pai Nosso, Então, nesse momento, a gente fecha os nossos olhos físicos e vamos envolvendo toda esta casa, todas aquelas pessoas que estão conectadas a nós neste momento, que todos possam receber em seus lares a brisa suave e o reconforto, que o nosso Pai Maior possa enviar os seus emissários para nos auxiliar neste momento. Envolva nosso companheiro Joselito com muito amor e com muito carinho. E assim, Pai, com a sua permissão e a permissão do mentor desta casa, nós damos início a mais um bate-papo da tarde de hoje. Que assim seja. Então, agora nós vamos convidar nosso companheiro, Joselito. Esteja à vontade. Boa noite a todos, queridos irmãos que estão conectados através das redes sociais. Que a paz do Mestre Jesus envolva em seus lares e todos nós que aqui estamos nesse recanto de prece que nos envolve no lar da prece com muito carinho. A gente agradece o convite e que a paz do Mestre continue a envolver os nossos corações, que nós possamos aqui sairmos
serenos, tranquilos, melhores do que quando aqui nós chegamos, nessa linda tarde de domingo. Como já disse a Cristina, nós vamos falar sobre o análise, fazer uma avaliação, uma análise do Pai Nosso. Essa mensagem, o mais lindo poema que Jesus deixou na face da terra, lá quando estava no monte, né, no Sermão do Monte, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Então, é conhecido como oração dominical, a oração do Pai Nosso. E está no Evangelho de Mateus e de Lucas. Por quê? Lucas está relacionado em 5 petições. E Mateus tem 7. Não segui Mateus porque tem 7 petições. Petições é pedido, né? É solicitação. E o Pai Nosso é envolvido por tudo isso. Mas nós estamos solicitando ajuda ao Pai quando nós nos referimos à primeira palavra Pai Nosso, né? Mas vamos observar Mateus sim. Por quê? Porque a oração, ela está dentro do Sermão do Monte. E é lá no Sermão do Monte que está uma grande parte da moral do Cristo, dos seus ensinos, né? Tanto é que, se não me engano foi Gandhi, né? Mahatma Gandhi, que disse que se perdesse tudo o que estivesse lá escrito nas Escrituras, se ficasse o Sermão do Monte, nada se perderia, né? E ali Mateus, ele conta-nos que Jesus, nessa oração conhecida como oração dominical, ele diz que nós não precisamos orar para chamar atenção, que não adianta nós repetirmos muitas vezes as mesmas palavras e frases, porque nós sabemos que não é por grito, não falarmos assim muito, que nós iremos ser ouvidos por Deus. Ele ouve os nossos sentimentos, né? Não é palavras e gestos. Então vejamos, a primeira palavra, a primeira frase está Pai Nosso. Veja que nós saímos lá onde nós tínhamos aquela crença de que Moisés mostrou para nós, que era um pai carrasco, um pai punitivo, que punia, não é? E vem Jesus dizendo Pai Nosso, Pai não só dela, não só dele, mas de toda a humanidade. Pai Nosso que estais nos céus, olha, que estais em toda parte do universo. Olha aí, já veio modificar o conceito lá vindo na primeira revelação. E aí percebes que nós estamos aí dirigindo diretamente a Deus quando nós falamos Pai Nosso, diretamente do Filho para com o Pai, que está em toda parte. E os Espíritos, eles nos esclarecem na primeira questão lá do Livro dos Espíritos, que nós sabemos, a primeira, ele não falou quem é Deus, falou o que é, não foi? O que é Deus? Porque se ele falasse quem era, nós já estávamos imaginando e voltando àquela imagem que nós tínhamos de Deus ser um velhinho de barba branca, sentado num trono, nem num tronco não é, num trono, como rei do universo, né? Com a varinha mágica, marcando aqueles que faziam o bem para a direita, que faz o mal para a esquerda, e no fim julgava todos. Nós tínhamos essa ideia. E com volta dele, um monte de anjinhos tocando harpa. Seria um tédio, né? Ficar a vida inteira assim. Deus que não fazia nada, só ali olhando a humanidade. Nós tínhamos essa crença. Então veio Kardec e disse: que é Deus? A primeira pergunta, Deus é a causa primeira de todas as coisas, nós já sabemos, né? Inteligência suprema do universo. Então, e aí? Nós vimos aí também, queridos irmãos, que Emmanuel, tanto Emmanuel como André Luiz, Joana de Anjos e tantos outros espíritos que estão aí, trazendo as suas mensagens atuais, tudo o que eles falam está na codificação, Kardec já revelou. Talvez eles traz aí uma conotação diferenciada, mas está tudo dentro do contexto, né? Kardec já disse tudo isso. Quanto à solicitude do nosso Pai, a solicitude é imensurável. Está clara na primeira parte do Livro dos Espíritos. E Jesus deixa claro também que Deus
Ela é pai de todos nós, não resta dúvida, de todos nós. Não é de um grupo religioso, não é porque a pessoa... Não tem distinção. É um pai que ama, que nunca nos deixou órfão. Um pai amoroso, bom, que tudo prevê aos seus filhos. Que sempre nos oferece novas oportunidades para o nosso aprendizado. Tanto é que lá na questão 13 do Livro dos Espíritos fala dos atributos de Deus. Deus é bom, misericordioso, infinitamente justo, né? Amoroso. Está lá os atributos divinos. E o Pai que nos dirigimos na oração, este Pai é nosso, não é somente meu. Tem que falar, nós precisamos falar Pai nosso, não se fala meu Pai, ajuda-me, como nosso Pai, né? Ajuda todos nós, sem distinção, como eu disse. O amor dele é igual tanto que ele dá, eu sempre gosto de dizer isso, o oxigênio a cada amanhecer, para aqueles que estão salvando vidas, como agora, que trabalha na área da medicina, da médica, como aqueles outros que estão por aí, tirando próprias vidas físicas, prejudicando o próximo. Se fosse um Deus mostrado por Moisés, ele ia exterminar. A ideia é que ele ia exterminar aqueles que estão fazendo mal. Não, ele dá amor igual para todos. E por consequência, somos todos irmãos espirituais. Temos a mesma paternidade divina. E eu diria, está em nós o DNA de Deus. DNA, Deus nosso Criador. Deus nosso ator, para formar o DNA, né? Está em nós. Deus é o nosso ator, nós somos filhos. E depois de Pai Nosso, que está aí nos céus, vem a segunda frase, que é: santificado seja o teu nome. Que mais santo seja? A perfeição absoluta do universo é Deus. E seu nome? O nome não importa. Muitos dão o nome de Jeová, de Yahvé, né? O nome não. O importante, gente, é a sua manifestação, a essência desse Pai amoroso que está presente em forma de existência, de tudo que existe. Qual a razão de nós estarmos aqui? Pela infinita bondade desse Pai. Já se perguntaram por que eu existo? Por que Deus me criou? Então é buscar a nossa melhoria interior. É isso que Ele espera de nós, o nosso progresso espiritual. Tudo o que existe é manifestação da existência de Deus, porque foi Deus quem criou tudo. Não resta absolutamente nenhuma dúvida, gente. Então, tudo é sua manifestação. Cego é, pois, aquele que não vos glorifica. Está lá no capítulo 28. E aquele que nos glorifica, podemos dizer, o orgulhoso. E aquele que é ingrato é aquele que não vos rende graças. Então, desejar que o nome de Deus seja santificado, quando nós falamos santificado seja o seu nome, então é desejar a manifestação de Deus, que é toda a sua criação. Todos nós somos filhos desse Pai amoroso e fomos criados à sua imagem e semelhança, né? Portanto, perfectíveis, estamos sujeitos a mudanças. Se nós somos seres mutantes, mudamos a cada instante. A cada dia nós podemos mudar, né? Então aquela era a primeira petição. Pai nosso que estás nos céus, né? Agora, tem mais uma. Venha a nós o vosso reino. Essa é a seguida, depois de santificado seja o vosso nome. Aqui Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, de todos nós, né? E vejamos, se nós somos filhos de Deus, desse Pai amoroso, que fomos criados à sua imagem e semelhança, então Ele está dentro de nós. Como eu disse, o germe da perfeição está em nós. E que o reino de Deus já existe e também basta nós trabalharmos para desenvolver, para conquistar esse reino, né?
a ponto de quê? De podê-lo vivenciá-lo. Precisamos fazer a nossa parte, o nosso esforço de querermos ir evoluindo sempre, mas espontaneamente. Ninguém é forçado a fazer algo que ainda não está no tempo certo, né? Ninguém é forçado, tudo tem o seu tempo de amadurecimento, como a fruta que está lá na árvore, né? Ela só fica boa para nós saciarmos, quando alimentarmos, quando ela está madura. O espírito, quando ele está amadurecido naquele sentido, ele cresce, né? Então, o reino de Deus é o domínio do espírito sobre a matéria. Esse é o reino de Deus. O apego às coisas materiais é a escravidão. E a escravidão dos desejos, as sensações, as emoções materiais. Aí é o adversário interno que nós temos a vencer, né? O quê? Que é o orgulho, o egoísmo, que dado de Satanás, que a não ser que seja o próprio egoísmo, o próprio impedimento, né? Que é o adversário, que é o próprio egoísmo, que dava o nome, né? O mal, representa mal, Satanás, nada mais que isso. Quando alcançarmos o reino de Deus, o nome de Deus será santificado, ou seja, compreenderemos e aceitaremos naturalmente a presença desse Pai e toda a sua criação. Aí vem outra petição: seja feita a vossa vontade. Nós estamos pedindo que seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte, como no céu. A gente fala o céu é um ponto fixo, e não tem ponto fixo de céu nem inferno, né? Nos círculos espirituais, no céu, ou no universo, ou no mundo espiritual, podemos dizer. E seja feita a tua vontade, a vontade de Deus e não a nossa. Geralmente nós preferimos a nossa vontade, né? Que seja feita a nossa, a de Deus nós deixamos de lado. Muitas vezes nós pedimos uma coisa e acontece outra. Porque Deus não vai dar para nós aquilo que nós queremos, é aquilo que nós precisamos. E aí nós não entendemos, desesperamos. Somos filhos ainda bebezinhos a nível espiritual. Se a nossa vontade for de acordo com as leis de Deus, aí nós estaremos trilhando o caminho reto, com certeza, que leva a Deus a nossa vontade, e aí essa vontade será atendida, sim, se nós estiver dentro dos parâmetros daquilo que Jesus nos seguiu, que Ele é o caminho para chegar até Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Pois então, a nossa vontade será a livre manifestação de Deus através de nós. E é isso. Nossos pensamentos, palavras, ações, tudo isso, gente, deve estar de acordo com as leis de Deus. Pensar e agir, corretamente. Quando nós dizemos assim, na terra, assim na terra como no céu, tanto no físico como na mente, né? Nós estamos se referindo a esses dois campos aí. Porque a vontade de Deus é o progresso, Ele quer que nós progredimos. O nosso destino é a felicidade, pois fomos criados para ser felizes. E só depende de quê? Do esforço nosso, da dedicação de cada um de nós. Porque a felicidade é uma conquista. Para conquistar esse reino que fala aqui, é uma conquista. Precisamos lutar. Ele já está em nós, nós vamos desenvolver, como disse, né? Vejamos, se nós tivermos fé, quer dizer, fidelidade, lealdade e obediência, essas três virtudes são importantíssimas. Porque muitas vezes nós já vimos a palavra, Deus é fiel, mas de fato não temos dúvida de que Deus é fiel em nós. Então, sermos fiéis para Deus, leais, obedientes, então, aí, se nós estivermos já praticando pelo menos um pouquinho dessas virtudes, aí nós estaremos fazendo a vontade de Deus, espontaneamente, mas de boa vontade, mas com prazer, né? Não é assim nada forçado, como eu já disse. Pois nessa terceira petição, nós estamos pedindo, portanto, que a nossa vontade seja o mais próximo possível da vontade de Deus. Por isso que nós falamos isso. Que a nossa vontade venha mesmo a coincidir com a vontade do Pai. Na verdade, a vontade do nosso Criador é sempre boa, não resta dúvida. Nós temos e precisamos ter humildade
de abrir o nosso coração e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, Pai. Que a tua vontade é a melhor para mim, não é? Quando acontecem coisas que não são boas, o que acontece com nós? Nós devemos buscar as suas causas em nós mesmos, não dizer que Deus está sendo injusto, pois nós colhemos aquilo que plantamos. Certamente há leis, existem leis. E as leis de Deus, elas são educativas, enquanto as dos homens são punitivas. Nós somos punidos pela lei dos homens, mas as leis de Deus são educativas, nos educa. A quarta petição: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E aí nós desesperamos, muitas vezes, que é tudo para hoje. E aí nós preocupamos. Por que eu querer para hoje? Eu vou acumular coisas. Se faltar alguma coisa, arroz, feijão, gás, eu vou buscar, faço um estoque na minha despensa, na minha casa, e esqueço que tem o próximo que pode ficar faltando. Aí nisso tudo tem as crianças, que é uma gracinha. A criança a gente aprende muito. Estavam os pais todas as noites fazendo o Pai Nosso. Quando chegou nessa parte, Pai Nosso de cada dia, eles prestaram atenção, depois chamaram a atenção do pai. Pai, por que você pede o pão para cada dia? Por que você não pede para a semana inteira? Veja só, a inocência, a imagem da inocência da criança. Aí o pai falou: não, filha, se nós pedirmos para a semana inteira, o pão vai ficar duro. Pão duro ninguém come. Então, por isso que a gente pede para cada dia. E, não é? Ainda diz: dai-nos hoje. Ó. Então é isso. Porque, na realidade, Deus sabe o que nós precisamos. Exatamente, sabe o que nós precisamos. Esta oração que Jesus nos ensina, gente, é um método de contactar, estar em contato com Deus, de entrar dentro de nós mesmos e nos harmonizarmos com o universo. Nosso Pai, é o sentimento que manda, não são palavras, nem gestos, nem nada. Que muitas vezes nós fazemos tão maquinalmente que nem prestamos atenção nessas palavras aqui. Então a oportunidade que nós estamos tendo de fazer essa análise é muito importante para nós. Que às vezes nós cansados começamos a dizer: Pai Nosso que está no céu, quando chega lá, nem no santificado já fechou o óleo, a mensagem não chegou nem no teto, nem ultrapassou nenhuma. E assim, é normal, nossa. Quer dizer, não é uma forma para pedir coisas materiais, não é isso. Porque tem na parte lá de Marcos 11, 24, que diz assim: tudo que pedires orando, obterás, né? Tudo que pedir com fé, orando, terás, mas tudo no seu tempo, como nós dizemos. Pois o Pai, Ele nos dá na nossa rotina do nosso dia a dia, cada dia, todos os recursos, gente, indispensáveis para o alimento e a hidratação. Eles dão tudo para nós. Não é assim? Ou cai do céu, cada um cai as coisas lá na mesa. Não, é através do trabalho, da dedicação. Né? E é o alimento e a água que nos faz sustentar. Sem esses dois elementos, nós não sobrevivemos, né? Porém, o que nós temos feito com relação à natureza? Fica essa pergunta. Cada um sabe o que faz, né? Dos atos. Portanto, quando nós formos pedir, que peçamos apenas o necessário. O pão, sim, que alimenta o corpo físico, sem esquecermos de agradecer. O agradecer deve fazer parte da nossa vida constantemente, gente. Peçamos também o pão da alma, que é a fé, a sua confiança em Deus, a prece, uma boa leitura, tudo isso aí vai nos alimentar. É o pão espiritual. Aqui nós estamos sendo saciados pelo pão espiritual. Quando se refere ao pão de cada dia, está dizendo os meios de adquirir pelo trabalho, as coisas necessárias à vida material, à nossa vida rotineira e a espiritual também. Pois nós não devemos pedir o supérfluo, o desnecessário. Eu vou pedir, gente, que se eu acertar na loteria, ou a Lotocena lá, está acumulada. Se eu ganhar, ou vou ajudar o lá da prece, o Allan Kardec, sabe? Vou ajudar tanta da gente, fica só no voo. Eu gostaria, sabe? Ficar só no iria. Mas é coisa do ser humano.
faz parte da nossa rotina. Pois nós não devemos pedir mesmo realmente o supérfluo, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã. Evitar estocar assim alimentos perecíveis, como já foi falado, né? Se nós tem algo que nós percebemos que está em excesso, tem tantas casas como aqui, faz cestas básicas, Allan Kardec, o Sheila lá também, lá em Ribeirão Pires, que é mais de quase 100 famílias de alimentos, com essa pandemia toda. Eles fazem pedido através das redes sociais, do WhatsApp, e conseguem todo mês cestas básicas para mais de 100 famílias, gente. Não é fácil o trabalho. Aí vem a quinta petição. Essa vai dentro do íntimo. Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Né? Agora, perdoar é libertar-se, é um modo de nós nos libertarmos. Porque as leis de Deus, elas se manifestam através da nossa consciência, com certeza. Já disseram os Espíritos, está dentro da nossa consciência as leis de Deus. Para que a nossa consciência nos perdoe, nós precisamos promover o auto-perdão. Por que nós temos dificuldade de perdoar o outro, de amar o nosso próximo? Porque nós não nos amamos ainda, não temos dificuldade de nos amarmos, de nos perdoarmos. Puxa, eu fiz aquilo, e aí fica corroendo aquilo, e não consegue perdoar o outro porque ele não se perdoa. Porque perdoar é doar de si, é isso. Por isso nós pedimos a Deus que Ele nos perdoe, assim como nós perdoamos. Ora, mas pedir perdão a Deus, mas eu não fiz nada, Deus se ofende. Não é nós que nos ofendemos. Deus nem perdoa e nem castiga, porque Ele não tem nada para perdoar. Ele ama os seus filhos incondicionalmente, então Ele só ama. Quem tem de perdoar é nós, a nós mesmos. Né? Porque é muita responsabilidade perdoar o nosso próximo assim como eu vou perdoar. Como nós perdoamos, ó. A oração diz, nós precisamos entender isso. Acontece isso automaticamente, que nós não precisamos pedir a Deus. Isso acontece automaticamente, o perdão de Deus. A própria encarnação, quando nós nascemos, já é o próprio perdão de Deus aí presente, não é? Tantas tramor, tantas coisas que nós fizemos de errado num passado não muito distante, e Deus nos dá outra oportunidade. Olha o perdão dele aí. Dá oportunidade para nós fazer melhor, fazer diferente. Não é castigo não, para nos corrigirmos nós mesmos. Então essa oração de Jesus é um resumo perfeito de tudo que nós precisamos nos conscientizar, gente, em nosso atual estágio evolutivo que nós estamos. Essa conscientização, precisamos estar conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Não é? Porque tem que ser permanente essa conscientização, não por alguns momentos. Às vezes eu levo um livro, leio uma mensagem, e naquele momento eu começo a pensar, digo, puxa, agora sim, agora eu vou me conscientizar que eu preciso. Aí depois vem a rotina, as coisas do dia a dia, e nós acabamos se deixar, às vezes, influenciados, muitas vezes. Quem não é influenciado por pensamentos aqui? Né? Todos nós influenciamos os outros e somos influenciados. Então, o próprio Jesus, ele também se recolhia para as suas orações. Imagina nós, com muitas imperfeições, precisamos nos lembrar a toda hora de nossos propósitos espirituais, e a toda hora. Mas ainda temos dificuldades, né, gente? E aí vem a outra, a sexta. Não nos deixeis cair em tentação. Isto é, que não caiamos quando estivermos sendo submetidos às provas, né? Para que nós venhamos aguentar firmes as provas da vida, é isso? Que saibamos usar nossas forças para superar os períodos de provação mais duras, nesse sentido. Embora nós sabemos pela doutrina espírita que as provas da vida são inevitáveis, algumas são inevitáveis, é para nós crescer. É como se fosse um remédio amargo, um antibiótico que vai curar as nossas infecções físicas. Então as dores da vida são assim, nada mais são os problemas, esses desafios, tudo que nós enfrentamos no nosso cotidiano, gente. De todos os habitantes desse planeta,
sem exceção. Todos nós que moramos aqui temporariamente na escola oficina chamada Terra, temos dificuldades, temos desafios, temos provações. E Jesus nos ensinou a pedir, especialmente isso, força suficiente para mantermos de pé durante as provações, mantermos a nossa fé firme, ter uma fé raciocinada, como disse Allan Kardec, né? Não uma fé cega. Que não venhamos a cairmos, né? O que quer dizer? Não venhamos a superar os momentos difíceis e não venhamos a nos rebaixarmos, com cabeça erguida, firmes, avante, superando aí com amor e também com alegria, porque tristeza não vai pagar dívidas não, né? Como disse Jesus, não é dado um fardo maior do que a nossa capacidade de transportá-lo ele, não é mesmo, não é, gente? Então, por último vem a 7ª petição, que é, mas livra-nos do mal. Essa é a última, né? Está pedindo, não é um pedido aí? Mas livra-nos, Pai, do mal, é pedido. Era prevenir que isso aconteça, para que nós nos precavemos. Nos ensinou Jesus, livrai-nos do mal, de continuar estagnados, de fugirmos das provas, que são como remédio amargo, como foi dito. Porque esse mal, muitas vezes, não está na esquina nos aguardando, o inimigo está dentro de nós, não é? Se nós formos ver. Então faz necessário estarmos vigilantes e agir na causa do bem. A causa do bem, gente, é o único antídoto que consegue impedir o mal. A causa do bem. Então, livrar-nos do mal, se ele está em nós. Nós queremos trabalhar para... Só existe o mal pela ausência do bem, não é? E é assim. O mal que está em nós, que se manifesta pelos vícios morais. Ele se manifesta pelos vícios morais, está aí. E aí, a última para fechar. Que assim seja. Quando eu falo assim, amém, ou que assim seja, eu estou assinando embaixo. Eu estou concordando com tudo que eu acabei de falar. Tudo que nós acabamos de ouvir, eu estou concordando, estou assinando embaixo. Compreendermos que em todas as coisas que nós recebemos, que nos é dado a compreender, que seja feita segundo a vossa vontade, né? A vontade do Pai. Porque vós que quereis o nosso bem, é Ele que quer o nosso bem. E não vamos querer a nossa, que nós não sabemos ainda nem como pedir, nem como agir direito. E nós sabemos melhor que nós aquilo que nos convém. Nós não sabemos. Sabemos que aquilo que Deus nos envia é o que nós estamos precisando. Que possamos aí, queridos irmãos, refletir sobre esse poema de luz proferido pelo Mestre Jesus. Aí, eu trouxe aqui, eu trouxe duas, mas eu vou falar uma só. Como o nosso Pai responderia às nossas súplicas. O filho, ele não diz, Pai nosso, está pedindo, Pai nosso que está aí no céu, não é isso? E o pai vai responder para o filho assim, meu filho que estás na terra, preocupado, solitário, desorientado, eu reconheço e conheço perfeitamente que teu nome e pronuncio santificando-o porque te amo. Olha a resposta de Deus para essa primeira palavra, Pai nosso que está no céu. E ele continua dizendo, não estás só, mas habitado por mim, e juntos construiremos este reino do qual tu vais ser herdeiro. Nós somos herdeiros desse reino, herdeiro de nós mesmos. Gosto que faças minha vontade, diz o pai para o filho, porque minha vontade é que sejamos felizes. Conta sempre comigo e terás o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que saibas compartilhares com teus irmãos. Sabes que perdoo todas as tuas ofensas, antes mesmo que as cometas. Antes de cometer alguma erro, ele já está perdoando. Ele é o perdão em vida, ele é perdão, amor, justiça. Né?
Por isso te peço que faça o mesmo com os que te ofendem. Olha aí aquela parábola, né? Para que nunca caias em tentação, toma forte a minha mão e eu te livrarei do mal. Te amo desde sempre, teu Pai. Então, irmãos, a mensagem é essa, que nós possamos refletir daqui para frente, quando nós for preferir o Pai Nosso, possamos fazer de sentimento, de alma, para esse Pai que nos ama a todos indistintamente. Eu desejo a todos muita paz, muita luz, em nome do nosso querido Mestre Jesus.